Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Commedia dell'arte. A Commedia dell'arte foi um teatro popular. Eles tiravam sua inspiração do povo. De Commedia dell'arte viviam do improviso na Itália, no começo do século XVI, em contraposição ao até o século literário dos humanistas. Os atores são considerados por muitos como os primeiros atores profissionais e faziam um trabalho itinerante, sempre viajando, sempre se apresentando em lugares diferentes. Os atores profissionais naquela época, eles estavam por aí, nas estradas e bem longe dos olhares da igreja. É uma arte mimética, uma arte que copia a realidade, seguindo a inspiração do momento, com improvisação muito rápida, muito ágil, rude também, né? Ou seja, grosseira, sem muita delicadeza, e também burlesca, que faz rir por conta do exagero ou do ridículo. E eles também usavam figurinos bem carnavalescos. As histórias são histórias do cotidiano, conflitos humanos que acontecem no dia a dia, que o público possa então se identificar facilmente. Então são temas inesgotáveis, não tem a necessidade de ficar repetindo a mesma história. Os intérpretes, os atores, eles se especializavam em um único personagem e aquilo ficava tão natural para eles que eles não precisavam de um texto teatral já definido. Às vezes eles faziam testes para daí escolher qual era o melhor personagem para aquele ator, e outras vezes era o personagem que era passado de pai para filho. Então o pai fazia aquele personagem por muitos anos, e aí ele ensinava o seu filho, e então quando ele começava a atuar, ele já sabia todos os traços daquele personagem. Então eles passavam a carreira inteira deles interpretando o mesmo personagem. Então, antes das apresentações, eles combinavam um plano de ação, que era assim: intriga, desenvolvimento e solução. Então, eles decidiam qual seria o problema apresentado naquela cena, como eles iam desenvolver e qual seria o desfecho, né? Como ia terminar a apresentação. E aí, em cima disso, eles improvisavam tudo. Tudo que acontecia durante a cena era improviso. E aí depende muito do tempo, né? Se uma apresentação tem 20 minutos, ou se a apresentação tem 2 horas, eles tinham desenvolvido já o problema, como ia desenvolver e a solução. Então, se ia durar 20 minutos ou se ia durar 2 horas, eles iam ter que ficar enrolando ali, improvisando, fazendo o espetáculo acontecer para durar todo esse tempo que ia ter a apresentação. Então era cobrado dos atores muita habilidade corporal, acrobacias, porque a comédia dell'arte, ela também usava desses artifícios, né, das acrobacias, de música, para também agregar ainda mais o improviso e ao show. E aí temos a lazzi, palavra italiana, que significa piadas. É ação cômica estruturada e bem ensaiada. Com o tempo, conforme eles foram fazendo os improvisos, eles vão percebendo que algumas piadas sempre funcionam, que quando a história começa a ir para tal rumo, é interessante eles fazerem tal número, porque é certeza que o público vai rir. Então, eles vão desenvolvendo alguns truques que eles ensaiam, já deixam preparado, porque aí, conforme o improviso for para aquele determinado assunto, eles já sabem uma cena que vai ser certeira, que vai dar certo com o público. Então, são truques pré-armados que eles combinavam antes e que só acrescenta no repertório das tramas. Na representação de qualquer peça, os atores seguem um roteiro, onde 2 cópias eram fixadas atrás do palco, uma à direita e uma à esquerda. E nela está escrito todo o curso da ação, com a sequência das cenas. Não é a mesma coisa do texto.
Esse roteiro, ele não tem as falas, ele não explica nada. Ele é só a sequência das cenas, que é o direcionamento da peça, né? No caso de alguém esquecer ou de alguém se perder, lá atrás está escrito toda a sequência das cenas. Esse é um recurso também muito utilizado por músicos. Quando eles vão se apresentar, eles deixam esses roteirinhos com a sequência das músicas, para o caso de alguém esquecer, é só olhar no papel que está escrito qual que é a próxima música. Como os atores viviam viajando de uma cidade para outra, eles se apresentavam em tendas, tablados e usavam cortinas como cenário. Então a estrutura era bem simples, mas aí os personagens que eram exagerados. O figurino era exagerado. Às vezes eles cobravam ingressos, outras vezes eles passavam chapéu, que é quando alguém do grupo ele passa um chapéu ou uma cestinha pelo público e aí o público doa o valor que eles quiserem para o grupo. Então tínhamos o capocômico, que era quem cobrava o ingresso e às vezes também dava ideias de roteiros, né? Dava sugestões do que os atores poderiam fazer. Essa pessoa era quem administrava a companhia, não era um diretor. Eles não tinham diretor nessa época. Então os atores usavam um figurino exagerado, precisavam fazer acrobacias, saber cantar, ter um corpo ágil, habilidoso. Eles precisavam se expressar pelo corpo, acima de tudo. Por quê? Porque os atores eles vinham de regiões diferentes da Itália. Eles tinham sotaques diferentes, palavras que outras regiões da Itália mesmo não entendiam. Então, o corpo era o mais importante. Eles precisavam passar toda a mensagem pelo corpo, mais que pela palavra. Mais pelo corpo do que pelo rosto. Por quê? Porque além de tudo isso, eles também usavam máscaras. E as máscaras é um dos fatores mais importantes da comédia dell'arte. A comédia dell'arte tem personagens fixos. Então as histórias mudam, mas os personagens não. Cada personagem tem sua máscara fixa, o seu figurino. Então toda vez que se via um personagem, ele estaria com a mesma máscara. Então o público reconhece aquele personagem só pela máscara, não há necessidade de ficar apresentando ele em cada apresentação que ele faz. Então a gente vai falar um pouquinho dos personagens. Os jogos cômicos que eles faziam, na maioria das vezes, tinham um alvo. Esse alvo são personagens passivos, personagens que são facilmente trapaceados. O primeiro deles é o Pantalone, ou Pantaleão, em português. É o senhor rico e desconfiado, mercador de Veneza, que representa toda a burguesia. É avarento e adora dinheiro. Cheio de ternura com os filhos, usa uma roupa vermelha e preta, e essas cores são relacionadas à figura do demônio tentador, que é lá do teatro medieval. Dottore, doutor. Ele representa o lado intelectual da sociedade. Às vezes ele é um médico, outras vezes um advogado. O seu figurino é sempre preto, todo preto, só com uma renda branca no pescoço. Ele geralmente é aliado do Pantaleão e os dois ficam tentando combinar o casamento dos filhos deles. Ele em cena faz um monte de citações em latim, faz confusão e no fim acaba falando frases óbvias. Os filhos deles, eles aparecem só quando é necessário na história, eles não são personagens fixos. Outro que também é enganado é o capitão. Ele representa a classe militar, cheio de estereótipos dos militares. Ele é bem fanfarrão, metido a valentão, mas na verdade ele é bem covarde. Quando a situação complica, a gente percebe que ele é covarde. E também ele é metido a conquistador. Geralmente as histórias são dos enamorados lutando contra a proibição dos pais para poderem ficarem juntos. E aí no meio disso tem muita confusão e acrobacia dos criados. Os enamorados são os únicos personagens que não usam máscaras e embora pareça que eles são principais, na verdade não.
Os personagens mascarados são os personagens principais, e o que é mais atrativo para o público, os personagens que o público mais gosta são os criados, por conta do humor deles. As histórias contavam com os conflitos entre os patrões e os empregados, e no final sempre terminava com um final feliz. Os patrões são esses que eu falei, o Pantaleão, o Doutor e o Capitão, e os empregados são os Zani, esses que eu vou falar agora. Arlequim. Arlequim é a máscara mais popular, é o personagem mais famoso, principalmente por ser muito cômico, ele é muito engraçado. Ele é o criado ignorante, mas é muito espertinho. Geralmente ele arruma muita confusão e acaba apanhando. No início ele tinha uma roupa de criado com remendos de várias cores, mas ao longo do tempo esses remendos foram transformados em losangos de 2 ou mais cores. A tradição da comédia dell'arte pedia que o ator do Arlequim fosse sempre um grande bailarino. Brighella. O Brighella já é o oposto do Arlequim. Ele é um criado trapaceiro e briguento, e suas roupas eram em tons brancos ou amarelados, com detalhes verdes. Colombina. Ela é uma versão feminina do Arlequim, muito ingênua, ao mesmo tempo assanhada, mas também muito esperta. Com o tempo, a personagem muda um pouco a sua personalidade e aí ela começa a procurar por pretendentes ricos. Polichinelo. Ele é o personagem mais antigo da comédia dell'arte, sentimental, guloso, preguiçoso. Ao longo do tempo, ele vira o Pierrot, e então cria-se o triângulo amoroso: Pierrot, Colombina e Arlequim. A roupa dele é toda branca para mostrar a inocência do personagem, e os atores que o interpretavam, pela tradição, precisavam ser ótimos cantores. A comédia dell'arte nasceu na Itália, o formato italiano também fica popular na França e então se espalha por toda a Europa. A convite dos reis também invade as cortes, faz muito sucesso, mas aí no século XVII começa a decair. As peças ficam muito vulgares, até consideradas pornográficas. Com o sucesso que a comédia dell'arte vai fazendo, eles vão se importando muito com a parte visual, né? Todo o show vira muito importante. E aí vai fazendo essa troca de ator para o outro. Só que os atores que vão entrando, eles não são tão bons quanto os anteriores. Então, para agradar o público, eles não têm toda aquela técnica do improviso, eles não têm toda aquela preparação. Então, para conseguir a risada do público, eles acabam apelando para o sexual, eles acabam apelando para a baixaria. E aí isso vai fazendo cair a qualidade do espetáculo. E a comédia dell'arte deixa de ser um teatro inteligente, deixa de ser uma comédia inteligente. E então a comédia dell'arte está em decadência quando então surge Carlos Goldoni. Um grande dramaturgo italiano, em 1745 ele escreve a peça Arlequim, servidor de 2 amos. Carlos Goldoni começa escrevendo Canovati. Canovati são os roteiros, né, em italiano. Depois ele começa a escrever algumas cenas, mais algumas, até que ele começa a escrever peças inteiras. Ele acaba mudando o traço original da Colombina, e aí ele faz com que ela, mesmo sendo assediada pelos pretendentes ricos, ela sempre escolhe ficar com seu amor, que é o Arlequim. E ele também muda o Arlequim, fazendo ele, mesmo bagunceiro, ser fiel aos seus 2 patrões, que antes disso ele tinha só um patrão. Ele escreveu várias peças com máscaras, depois aos poucos ele foi retirando as máscaras, mas isso não foi ruim, na verdade isso foi muito bom, porque com a retirada das máscaras, os personagens acabaram se tornando muito mais humanos, muito mais parecidos com a gente. E se não fosse ele e essa peça que ele escreveu, o Arlequim servidor de 2 amos, tudo que a gente sabe sobre a comédia dell'arte
não teria chegado até nós. Tudo seria lenda, tudo seria informações perdidas com o tempo. Então, graças a ele, nós temos um registro escrito do que foi a comédia dell'arte. Então, como a comédia dell'arte já tinha os seus personagens fixos e como era importante o ator ser muito bem preparado e se expressar pelo corpo e mais, ter o corpo daquele personagem, né, já definido, eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês e eu te convido a levantar, a assistir as imagens e tentar ser esses personagens. Ver como é que é o corpo, como ele se movimenta. Então, experimente. Tente ser esses personagens. Então é isso. Tchau! A mi son arrequim batocho, orbo da norecha e sordo da nocho. A mi non posso restare. Che mico da far, è mico da far, è mico da far! Ah. I am the doctor. I am very intelligent and well qualified. Shut up! Oh. Goodbye. 3, 2, 1. A boia, la fame che tengo. Ago una fame. Ah, signor Cocco, signor Cocco, signor Cocco, compare! Avengo, signor Cocco, compare, vengo!